Olá! Nessa nossa reflexão de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa jornada de transformação, sabe? E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem profunda. O que será que acontece quando o mundo lá fora se cala e a gente finalmente começa a se escutar por dentro? Então, para começar essa história, pensa assim. Houve um tempo em que silêncio era, bom, só a falta de som. O contrário de barulho, né? Um conceito bem neutro. Aquele espaço vazio entre uma coisa e outra. Uma definição super simples, mas que, olha, estava prestes a mudar completamente de sentido. E é exatamente aqui que a jornada de verdade começa. Aquele silêncio deixa de ser só um vazio e se transforma, sabe, vira um lugar, um espaço fértil. Um lugar onde a alma, finalmente, consegue encontrar a própria voz. Mas olha, para a gente entender o valor do silêncio, primeiro a gente precisa dar um mergulho no oposto dele. O ponto de partida de toda essa transformação é um lugar que a gente conhece bem. Um ambiente supersaturado, um verdadeiro mundo de ruído. Mas que ruído é esse, afinal? E não estamos falando só de som físico, de barulho de carro. É o ruído das opiniões dos outros, sabe? Das cobranças da sociedade, das expectativas que colocam na gente e até daquelas promessas vazias. É como se fosse um coro que não para nunca e que pouco a pouco vai afastando a gente de quem somos de verdade. E aí que está o ponto-chave. Existia uma relação direta, sabe? Quanto mais alto o volume do mundo lá fora, maior a distância da própria essência. Era simples assim. O barulho de fora estava literalmente abafando a voz que vinha de dentro. Até que, de repente, a vida, que tem uma sabedoria toda própria, resolve intervir. O ruído começa a diminuir. E não é por escolha, não. É por imposição mesmo. O silêncio simplesmente chega, de uma forma bem abrupta. E a primeira sensação, nossa, é avassaladora. Porque quando aquelas vozes todas que preenchiam o espaço se afastam, a primeira impressão não é de paz, não. É de um abandono profundo. Aquele sentimento de que te deixaram para trás, sabe? Logo depois vem a sensação de perda. Pessoas, as rotinas do dia a dia, tudo aquilo que formava aquele ruído familiar some. E o que fica no lugar? Um vazio, uma ausência que dói. E aí, no fundo do poço, essa quietude que foi imposta é vista como um castigo, uma punição por alguma coisa que foi feita ou que não foi feita. Nesse momento, o silêncio vira o pior inimigo que se pode ter. Mas é justamente nesse ponto mais baixo que a perspectiva muda. E muda radicalmente. Aquilo que parecia um deserto sem vida, de repente revela um potencial incrível. O silêncio, então, começa a ser visto de outra forma, como um campo fértil. E a visão espírita traz uma definição que é transformadora. Ela diz que o silêncio não é ausência, mas sim presença. Pensa nisso. É como se fosse um solo já preparado, só esperando a inspiração brotar. Um lugar para a consciência, aquela que estava sufocada, finalmente se manifestar. Essa analogia é simplesmente brilhante, né? A clareza só vem na quietude. É como um lago. Se a água está toda agitada, ele não consegue refletir o céu. Da mesma forma, um espírito todo turbulento não consegue perceber a verdade. É preciso acalmar essas águas internas para que a percepção finalmente apareça. Então, com esse campo já preparado e as águas mais calmas, uma coisa nova começa a surgir. O silêncio se transforma num diálogo interno. Um espaço para a gente fazer aquelas perguntas mais profundas e, claro, para ouvir as respostas que vêm da alma. E as perguntas que aparecem, nossa, são essenciais. São aquelas perguntas que o barulho do dia a dia simplesmente não deixa a gente fazer. Coisas como: por que eu sofro? O que eu preciso aprender com isso? Que padrões eu fico repetindo sem nem perceber? E o mais interessante é como as respostas vêm. Não é como se alguém falasse no seu ouvido, não. O silêncio responde por outros caminhos, sabe? Pode ser uma lembrança que do nada esclarece tudo. Ou uma intuição que fica ali insistindo. Ou até aquele incômodo moral que aponta que, olha, tá na hora de mudar. Aí fica claro, né? Aquela voz interna, a nossa consciência, sempre esteve ali, o tempo todo. O que impedia que ela fosse ouvida era o barulho. O barulho do orgulho, da pressa de viver, das ilusões que a gente mesmo cria. E agora, a gente chega no clímax de toda essa jornada. Depois de passar pela dor, de ressignificar tudo, essa escuta interna leva à verdadeira transformação. É o que a gente pode chamar de o despertar do espírito. E as mudanças que vêm com isso são profundas. Aquelas perdas agora são vistas como libertações. Aqueles afastamentos se entende que eram proteção espiritual. Aquela necessidade de provar algo para alguém
Simplesmente desaparece. A pessoa para de correr atrás do que já não vibra na mesma frequência. É uma libertação em todos os níveis. De verdade. Olha só que incrível este resumo, é a verdadeira alquimia do silêncio. Onde antes tinha dor, agora nasce a compreensão. Onde tinha confusão, brota a paz. E onde tinha solidão, surge o discernimento. É uma mudança completa de estado de ser. E essa, no fim das contas, é a grande lição. O despertar espiritual não acontece no meio do caos lá fora. Ele acontece no santuário da nossa quietude interna. É preciso que o mundo se cale para que a nossa verdadeira essência possa finalmente despertar. E para a gente fechar, fica aqui esse pensamento poderoso. Às vezes, a ajuda que tanto se busca não vem como um som mais alto, sabe? Mas justamente na ausência dele. Um silêncio que chega na hora certa, um silêncio providencial, que nos faz desligar do mundo exterior para finalmente sintonizar com a sabedoria da nossa própria alma.